Oi, gente, iniciamos então com disciplina nova. Passamos agora para as complicações do pré-natal, né? Então, todas aquelas alterações que durante o nosso planejamento para o pré-natal, para um bom desenvolvimento do pré-natal, possa acontecer. Nós temos, o que nós chamamos de complicações do pré-natal? São todas aquelas complicações que podem ocorrer, então, enquanto gestação. As síndromes hemorrágicas, como aborto, gravidez ectópica, hematoma subcoriônico, elas são responsáveis com uma incidência de 10 a 15%, ok? Então, nós vamos dividir assim, só seguindo o material que encaminhei para vocês. Nós vamos dividir assim, na primeira metade da gestação, na segunda metade da gestação. Primeira metade da gestação, então mais ou menos até o quinto mês, mais ou menos. Nós temos o abortamento, nós temos a gravidez ectópica, que é aquela gravidez que ocorre fora do útero, nós vamos ver os locais. Nós temos o que a gente chama de mole datiforme, que é uma neoplasia na formação da placenta. E nós temos o descolamento de placenta. Então, são síndromes que podem ocorrer na primeira metade da gestação. Segunda metade da gestação, nós podemos perceber, identificar uma placenta prévia, um descolamento prematuro de placenta também, uma ruptura uterina. Por que será que aconteceria essa ruptura uterina, essa rotura? Vocês já imaginaram gestações muito subsequentes, uma atrás da outra? O músculo uterino é uma fibra, então as fibras precisam se entrelaçar. Se elas acabam engravidando muito próximas uma da outra, essas fibras elas não possuem a propriedade de se unirem novamente. Então, pode acontecer o que a gente chama de rotura uterina. E uma vasa prévia, que são problemas em questões de vasos dentro da placenta, ok? Seguindo lá. Algumas complicações também podem ocorrer, que a gente chama de cervicites. O que são cervicites, né? Infecções no colo uterino, naquela porção redondinha do colo. Nós temos os pólipos cervicais, que são malformações que se apresentam logo na saída do colo também. Tem foto aqui no material. O aborto, né? E aí o aborto é uma situação em que a gente tem muitas percepções, cada um tem uma ideia na questão de aborto, né? Do que seja enquanto a favor ou não, nós não vamos entrar nesse mérito, ok? Mas o que é o abortamento? O abortamento é a interrupção da gestação ocorrida antes da 22ª semana de gestação. Então, o que acontece? O produto da concepção, ele é eliminado de forma natural ou de forma provocada, ok? Como é que nós consideramos a questão do aborto? Nós consideramos a questão do aborto aquele embrião que é eliminado até o peso de 500 gramas. Então, 500 gramas, até 500 gramas, nós consideramos aborto, tá? Quais são os tipos de aborto que nós temos? Como a gente falou ali no início, nós temos o aborto natural ou espontâneo, que é aquele que não ocorre pela vontade, né? Ele não é provocado. Nós temos o aborto habitual. O que é o aborto habitual? Algumas mulheres têm o hábito de engravidarem e abortarem. Engravidarem e abortarem. Claro, isso é uma questão importante para análise, a gente também vai conversar. E a gente tem aquele aborto induzido, o provocado, o artificial. Nem todos os abortos induzidos, gente, eles têm a questão de ser provocados por atos ilegais, ok? Por exemplo, se eu tenho uma mãe em que a gente não percebe mais batimento cardiofetal, presença de batimento, e esse embrião, já está morto intraútero, o médico pode induzir a
a questão do aborto. Então, esse é uma questão legal, já está morto, ok? Quais são as causas, então, do aborto natural espontâneo? Nós temos as causas maternas e nós temos as causas também ovulares, né? Que é a questão de óvulo. Causa materna: diabetes, hipotiroidismo, desnutrição, a incompetência do colo istmo cervical de poder manter o colo fechado, o colo uterino fechado. Então, as avitaminoses, malformação uterina é outra causa importante. Algumas infecções, né? Por isso que a gente pede no início lá no pré-natal, na consulta, a sorologia para sífilis, a sorologia para rubéola, para toxoplasmose, que são algumas doenças mais comuns causadoras de abortamento, ok? Outra situação importante é a exposição dessa minha gestante a fatores teratogênicos. E o que é isso? Radiações, medicações, vírus, né? Eu posso ter um útero pequeno, então um útero infantil também seria esta causa importante. Alguns tumores também podem ocasionar a questão do abortamento, ok? Então isso é causa materna. O que seria a causa ovular? Estaria mais associada a questões de anomalias cromossômicas, anomalias de implantação do óvulo fecundado. A gente sabe que quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, lá no terço médio da trompa, ela ocorre a concepção e ela vai migrando para dentro do colo uterino, ok? Às vezes ela pode implantar em algum local inadequado, então isso também seria uma causa ovular. E também alguma anomalia nos anexos fetais. A gente já viu o que é anexo fetal. Nós vimos que o anexo fetal é a bolsa amniótica, é a placenta, é o cordão umbilical e o próprio líquido amniótico, ok? A gente precisa diferenciar o que é um aborto e o que é uma ameaça de aborto. Por quê? O aborto é aquela situação em que já ocorreu a perda do concepto. E uma ameaça de aborto é aquela situação em que tem ocorrência de sangramento, em que a nossa gestante ela procura atendimento e junto com diagnósticos nós podemos realizar então o que a gente chama de cuidados para que ela não aborte. Óbvio que diante dessa situação é preciso realizar exames de ecografia, né? Não, o toque vaginal ele é feito, mas com muito cuidado, porque o colo pode estar aberto, o colo do útero pode estar aberto. E nós não podemos provocar com esse toque vaginal a abertura maior do nosso colo, ok? Numa ameaça de aborto, a nossa paciente ela é orientada a manter repouso absoluto no leito. Ela é uma paciente que ela tem restrições, então, de movimentos, ela precisa ficar em decúbito dorsal, né? Ou decúbito lateral esquerdo. Essa nossa paciente, com uma ameaça de aborto, ela ainda tem chances desta gestação ser viável. Então, isso a gente chama de uma ameaça de aborto, ok? Em que é feito, em algumas situações, até medicamento para manter essa gestação. Diferente, o que eu quero diferenciar com vocês do que realmente é um aborto? Porque às vezes as pessoas confundem o que é um aborto. Realmente aconteceu, eu tive um abortamento, eu expulsei o produto da concepção de dentro do meu útero. E do que é uma ameaça de aborto. Na ameaça de aborto, nós temos a possibilidade, então, de manter esta gestação. Nós também temos o que a gente chama de abortamento completo. O que é o abortamento completo? O abortamento completo é quando todo o conteúdo uterino foi eliminado. Então, nós temos a possibilidade de poder visualizar através de uma ecografia transvaginal. Algumas mães, elas trazem, né, dentro de algum frasco o que elas eliminaram. Isso é importante a gente orientar também quando a mãe suspeita de um abortamento, que ela não coloque fora o que foi eliminado. O ideal é sempre levar junto pro
para o local de referência onde ela vai consultar, porque se consegue ver se tem o saco gestacional completo com o produto da concepção, ok? Alguns abortos também podem acontecer em que não se teve o desenvolvimento do embrião, apenas se desenvolveu o saco gestacional, ok? Um aborto incompleto ou um aborto inevitável, né? É aquele tipo de aborto em que tem um sangramento muito maior, né? Ela pode ainda segurar essa gestação com cuidado. Então, olhem a diferença. Eu tenho uma ameaça de aborto. Essa ameaça de aborto até a gente pode relacionar com a questão do aborto incompleto e inevitável. Por quê? Porque o colo, ele pode se manter fechado até uma determinada parte não digo parte, até uma determinada situação, só que isso tem muito a ver, gente, com a questão das contrações uterinas. Vocês sabem que o que faz eliminar o concepto são as contrações? Então, se essa minha paciente, ela tem uma ameaça de aborto em que as cólicas podem ser controladas, em que com o repouso diminui, é tranquilo. Agora, quando ela tem cólicas excessivas, em que há um aumento deste sangramento vaginal, a gente chama isso então de abortamento incompleto e inevitável. Vai acontecer, ok? Temos também o que a gente chama de aborto retido, né? Quando ocorre então a morte desse meu embrião, desse meu feto, mas ele permanece lá dentro. Tem pacientes que permanecem durante muito tempo com a presença do saco gestacional e embrião dentro e não sentem nada. A orientação de alguns médicos é aguardar alguns dias para a questão de identificar se ela vai ter contrações, mas muitas não podem. Então é nessa situação que eu falo para vocês que a gente chama de aborto induzido, né? Porque no saquinho, dentro do saco gestacional com embrião em que não há mais batimentos, não tem por que a gente manter o produto do concepto lá dentro, o que pode ocasionar febre dessa paciente, ela pode ter uma infecção a nível de endométrio, ter febre, e isso é o que acontece às vezes em abortos clandestinos, em que se provoca o aborto não é feito com técnica asséptica, essas pacientes acabam não eliminando, ficam restos ovulares e elas acabam fazendo uma infecção, uma sepsemia e podendo ir até a morte, tá? Vamos seguir ali então. O aborto infectado, então, foi aquele que eu falei agora sobre essa questão da nossa paciente, né, que não realiza com técnica asséptica. Manifestações, né, e aí são as várias que a gente fica ouvindo por aí, com a questão de elevação da temperatura. As pacientes, elas ficam com sangramento com odor fétido, dores abdominais, abortos realizados clandestinamente. Pessoal, a paciente tem risco de perfurar órgãos abdominais ou órgãos pélvicos. É uma complicação bem séria, ok? Seguindo lá. Nós falamos também dos abortos habituais, né? São aquelas pacientes que elas engravidam e logo elas abortam. São abortos habituais, é uma gestação atrás da outra e um aborto atrás do outro. Se a gente for pensar enquanto patologias, o que pode ocasionar esses abortos sucessivos assim? Lembra que a gente falou da incompatibilidade RH? Lembra que também a gente conversou sobre a questão das infecções por sífilis e toxoplasmose, que elas podem também ocasionar. Então, todos esses abortos, esse produto da concepção eliminado, eles precisam ser encaminhados para exames específicos para identificar, então, a causa desta morte, tá? Conduta, então, né? Quando o abortamento ele for completo e a gente faz o que a gente chama de uma revisão do colo uterino, essas pacientes, elas podem ser, depois de revisadas, elas podem ser liberadas, né? Claro que orientadas para volta ao hospital com qualquer alteração, tipo febre, corrimentos ou sangramentos fétidos, ok?
Quando uma paciente, ela é... nós fizemos o que a gente chama de uma curetagem, essa paciente provavelmente vai para bloco cirúrgico, vai ser anestesiada, vai ser sedada, para realizar o que a gente chama de curetagem. Pode ser uma curetagem manual, em que o médico usa realmente a mão, a gente chama de curagem, e a gente também pode fazer o que a gente chama de curetagem. Isso é sempre o médico que faz, ok? A curetagem se usa uma colher, parece um instrumento que parece uma colher grande, de vários tamanhos, e que a gente chama de cureta. É realizado a raspagem de todo o colo e do interior dele, ok? Essa paciente ainda fica algumas horas depois em observação, para que possa observar a questão do sangramento, e depois ela é liberada também. Algumas questões importantes que a gente deve observar, né? Sempre tranquilizar a paciente, orientar sempre quando ela vai para a curetagem, né? Banho, colocar camisola, cuidados pré-cirúrgicos que vocês devem ter aprendido também, retirar adornos, né? Observar então sangramento. Se essa paciente for infundida, né, com soroterapia, nós temos que ver as condições de venóclise, gotejo de soro. Vamos lá, registrar sempre os dados dela é muito importante. Então, esses são cuidados pré-operatórios que a gente não vai revisar, porque vocês já tiveram com a professora Marli, provavelmente. Complicações mais comuns do aborto, gente, é isso que realmente nos leva à preocupação, né? Quando eles são feitos de uma forma inadequada, clandestinamente. Essas pacientes podem ter hemorragia, elas podem ter perfuração do útero e outros órgãos também. A questão das infecções é muito importante, né? Porque não é feito com técnica séptica. Embolia, pode acontecer uma embolia em função do sangramento ou de algum outro fator. A insuficiência ovariana, às vezes elas podem, de repente, não poder mais ovular em função de terem perfurado os órgãos internos. Então, algumas pacientes podem desenvolver o que a gente chama de insuficiência renal. A esterilidade, que acho que é uma das piores, né, consequências, e com certeza a questão das sequelas psicológicas, né? Algumas pacientes ficam realmente afetadas em relação a esta conduta, né? Volto a dizer, nós não estamos julgando ninguém, nós não julgamos ninguém, mas é importante que a gente tenha a noção de quanto é perigoso realizar essa técnica inadequadamente. Cuidados pós-abortamento, né? E foi aí que eu falei para vocês, né? Observar então sinais de infecção. As pacientes, quando elas ganham um nenê, elas têm já fisiologicamente a possibilidade do colostro, né? De iniciar a amamentação. Então, algumas pacientes, dependendo da semana de gestação em que estavam, elas podem ter, de repente, a questão da produção de leite. Então, isso tem que ser também muito bem verificado, porque a gente tem que entrar com medicamento para poder, então, secar o leite, como a gente chama vulgarmente, ok? Nós não realizamos a turgência, a ordenha da mama, então a gente procura manter então as mamas enfaixadas, não, que a gente chama de não realizar ordenha, né? Porque isso vai complicar, vai aumentar a produção de leite, vai induzir a produção de leite, então isso é melhor que isso não ocorra, ok? E não usar também compressas quentes nem frias nas mamas. Vocês também devem ter visto isso nos cuidados da amamentação. Então, gente, do aborto, eu gostaria de dizer para vocês que não cabe a nós, né, a questão de emitir o nosso parecer, se é a favor ou não. Também não estou dizendo que é para todo mundo sair aí fazendo, mas existem questões legais e éticas que precisam ser vistas, tá bom?